Viva Bem está de volta. Aqui ao meu lado eu tenho a Michele Martins, que é advogada e autora do livro Casamento ou União Estável, que foi lançado pela editora Univale. Tudo bem, Michele? Tudo bem. Obrigada por aceitar o nosso convite. Seja bem-vinda ao Viva Bem. Foi um prazer. Que bom. Conta um pouquinho pra gente sobre o seu livro. Como que surgiu essa ideia de lançar o livro Casamento ou União Estável? Então, essa ideia surgiu porque no escritório apareceu vários casos, né, de pessoas interessadas em saber mais a respeito dos regimes de bens, dos tipos de entidades familiar, porque eles queriam escolher a melhor para eles, né, de acordo com as intenções e com o patrimônio de cada um, filhos anteriores ao relacionamento. Então, eu achei muito interessante, porque muitas pessoas não vem a importância disso para o futuro, né? É verdade. É a sua especialidade? Então, eu sou especialista em processo civil, mas eu também gosto muito de direito de família e direito sucessório. Ah, entendi. E o livro esclarece bem essa diferença, então, para a pessoa realmente optar pelo que ela quer, pelo casamento ou pela união estável? Sim. Ele fala bastante sobre o casamento, sobre a união estável, né, as diferenças, e também sobre os regimes de bens, os tipos, né? Então, a partir desse conhecimento, fica mais fácil para você escolher de acordo com a sua intenção. Entendi. O que é importante as pessoas saberem é que qualquer um dos dois, o casamento ou a união estável, geram responsabilidades jurídicas, né? Sim. Se a pessoa optar por fazer, porque às vezes a pessoa fala, união estável, só juntou e está morando junto, tem o mesmo direito ou não? Ela tem que oficializar a união estável? Hoje em dia tem, né? Então, se é configurada a união estável, e você poderia fazer um contrato de convivência estipulando algum dos regimes de bens, diversos do regime de comunhão parcial de bens, que é o legal. Tá. Então, se você não tiver o contrato de convivência, vai ser regido, o patrimônio vai ser regido pelo regime de comunhão parcial de bens. Quer dizer o seguinte, que todos os bens adquiridos durante essa união, onerosamente, vão ser divididos meio a meio entre o casal. Entendi. Então, vai ter uma divisão do patrimônio constituído, né, na união estável também. Entendi. E tem um tempo mínimo que comprove essa união estável ou não? A pessoa foi morar junto, ela já pode comprovar isso, declarar? Não tem um tempo mínimo, vai ser de acordo com cada caso, né? Você vai comprovar, né, que os requisitos da união estável, que seriam tipo uma convivência pública, né, notória, com ânimo, né, de constituir família, e não tem necessariamente que estar morando junto. Ah, não precisa, basta ter a convivência mesmo como um casal. Não... Isso. Pode morar em casa como uma separada. família, sim. Hoje em dia até é muito comum, né? As pessoas até casam no papel e acabam morando em casas separadas, sim, né? Até porque às vezes um deles mora numa cidade diferente por causa do trabalho, né? Só que eles são uma família. Sim. Então, se conseguir, né, digamos, provar esse vínculo, não tem problema nenhum. E oficializar a união, seja pelo casamento ou pela união estável, é muito importante para não gerar desavenças familiares no futuro, né? Em função de divórcio ou até de falecimento, né? Sim, porque se você já definir, né, digamos, num contrato de convivência na união estável e no casamento, um regime de bens que mais vai reger de acordo com a intenção do casal, vai prevenir futuramente brigas, litígios sobre os bens. Porque se é um casal que gosta de administrar cada um os seus bens, né, ele vai escolher um regime de separação total de bens. Sim. Então, lá na frente, eles não vão brigar por aqueles bens, porque eles já tinham decidido antes que iam cada um administrar o seu, né? E que não iria ter comunhão de bens. Tá, isso aí tá registrado, então não tem nem o que questionar no caso de divórcio ou falecimento, né? Até tem, porque às vezes algumas dessas... Alguém da família? Isso, ou um contrato, conforme o caso, é feito de uma forma que poderia ser anulado, né? Só que isso daí teria que ter provas, então presume-se que foi feito em consenso as partes. E em caso de falecimento, vai ser o direito, ele vai ser regido um pouco diferente do que o direito de família.
né? Também vai ser de acordo com o regime de bens, né? E daí tem um regramento próprio, né? Que também vai ter uma divisão de bens de acordo com a lei. Tá. Para cada um, tanto para o casamento como para a união estável. E qual que é a diferença básica, assim, entre o casamento e a união estável, para que as pessoas entendam um pouquinho na hora de optar? O casamento ele é um pouco mais formal. Né? Você vai passar por uma habilitação, você vai ter que apresentar documentos, vai ter que provar que não tem nenhum impedimento, né? Que, digamos que você já não é casado, que você é maior. Então, vai passar por uma habilitação. Você vai fazer o casamento civil e o casamento religioso, né? É um pouco mais formal, só que ele tem uma presunção absoluta, justamente porque passou por todas essas etapas. Então, ele não vai ser questionado, Tá. né? Em regra. E a união estável, você não passa por esse processo, né? Mas você pode também fazer um contrato de convivência, como eu comentei, estipulando um dos regimes, né, para reger o patrimônio, como separação total de bens, comunhão universal de bens, comunhão parcial de bens, né? E se você quiser também colocar nesse contrato algum bem anterior que você tinha, estipular que vai continuar sendo seu, vai ser um contrato entre vocês dois, né? Ele que vai reger a sociedade de fato que vocês criaram, que é a família, tá? E esse contrato, ele também poderia ser feito por escritura pública e você registrar no cartório de registro de imóveis. Só que mesmo assim, como ele é um pouco menos formal, que o casamento não passou por uma habilitação, ele poderia ser algum terceiro, digamos, prejudicado, ele poderia vir e questionar esse contrato. Ele tem uma presunção relativa. Tá. Né? Então, seria mais ou menos isso. Em relação a filhos, vai ser igual. Né? Em relação à pensão alimentícia também, quando algum dos nubentes ou filhos tiver necessidade, a guarda. Então, hoje em dia não tem tanta diferença. Tá. Né? Já na sucessão, o casamento ele é um pouco mais privilegiado, as regras, né? Em relação à partilha de bens, de acordo com o regime de bens, é um pouco mais privilegiado do que a união estável. Só que em determinados casos, digamos, como é a sua família, se você já tem filho anterior, se você tem herança, né? E conforme a intenção do casal, digamos que futuramente seria proteger mais um filho. Então, vendo cada detalhe, você pode escolher entre o casamento e a união estável. Porque, às vezes, a união estável vai ser mais benéfica para a sua intenção, né? No caso, proteger um filho anterior ao casamento em relação ao patrimônio, do que o casamento. Então, hoje em dia, você tem essa opção. Porque hoje em dia muitas pessoas acabam se separando, se divorciando do primeiro casamento, se unindo a outra pessoa, mas tem o filho já do primeiro casamento, então a união estável nesse caso seria a melhor opção. Se essa for a sua intenção, proteger o filho, né? Até porque se você tiver outro filho, não vai ser prejudicado porque os filhos têm direitos iguais, né? Ah, tá. É mais uma medida de segurança, de repente, no caso do falecimento desse pai ou dessa mãe, de assegurar o direito desse filho que é de uma outra relação, né? Mas você falou que o casamento passa por uma habilitação maior. A pessoa que opta pela união estável, ela pode, digamos assim, esconder que ela é casada, porque ela não vai ter que comprovar isso, como ela teria que comprovar no casamento, de que ela já não é casada? Poderia, né? E no caso, digamos, quando acontece daí uma dissolução, a pessoa descobre, né? No caso, a companheira descobre que ele era casado, né? E vai haver uma dissolução, vai ser observada a boa-fé dela, no caso que ela não sabia, vai ser observado os bens que eles adquiriram em conjunto. Tá. Então vai ser tudo observado para fazer uma partilha, né? Que essa pessoa também tem direitos. Entendi. Mas não acaba tirando o privilégio dessa segunda esposa, digamos assim, pela bigamia desse marido que tem um casamento mais formal com uma pessoa e com ela optou pela união estável, ou isso não existe? O direito dela permanece mesmo assim? Se ela estava de boa fé, né, e ajudou a constituir adquirir os bens, né, ela vai ter uma parte. Perfeito. Teu livro é dividido em 3 partes, né? Em 3 capítulos. Quais são eles exatamente? Deixa eu mostrar aqui o detalhe. Pode ir falando. Ele é dividido em quais partes? Então,
No primeiro capítulo eu falo de direito de família para explicar, né, a questão dos regimes de bens, como que é o casamento, como que é a união estável, como que acontece a dissolução, quais são as regras. No segundo capítulo eu falo sobre o direito sucessório, que vai falar sobre herança, sobre a divisão da herança, as regras, né, em relação a cada regime, como que funciona. E no terceiro capítulo eu faço uma comparação, eu escolhi 4 casos hipotéticos que eu criei, né? Como eu falei para vocês, tipo, ter um filho, relacionamento anterior, né? Alguém ter uma herança. Então, a intenção do casal, conforme for a intenção do casal. Então, eu escolhi 4 casos e fiz uma pesquisa em relação a cada regime de bens, né? Observando a intenção do casal, para chegar numa conclusão, para cada caso, qual seria o melhor? Seria o casamento ou a união estável? Perfeito. Alguma dessas partes você considera mais importante? Sim, a terceira, que é justamente essa questão da escolha do casamento ou união estável, né, de acordo com o caso prático e a intenção do casal. Porque eu acho muito importante o casal escolher, né, com mais informações e a escolha ideal para a família dele, para não ter problemas futuros, litígios, porque não há razão de você brigar com uma pessoa que você conviveu e amou por causa do patrimônio, se você puder evitar, né? Exatamente, exatamente. E o livro tem ilustrações, né, que acabam facilitando bastante para você entender. E ela também, a Michele, se coloca à disposição para você, né, Michele? Vou passar o contato, então. O contato da editora, para quem quiser adquirir o livro, é o 3341-7645, a editora Univale, ou o contato da própria Michele, que é o 9176-1036, ou por e-mail, né, Michele? Pode mandar alguma dúvida para ela, se quiser esclarecer alguma questão, ela com certeza vai responder para você pelo martinsemartinsadvocacia@hotmail.com. Fique à vontade, a Michele está disponível para esclarecer as suas dúvidas. Michele, muito obrigada por ceder um pouquinho do seu tempo, esclarecer. Eu tenho certeza que muitas pessoas têm essa dúvida na hora de optar realmente por qual tipo de matrimônio vai realizar. Obrigada, tá? Muito obrigada. Obrigada pela disponibilidade. Imagina. A gente faz um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para conversar com a Renata sobre o Clube da Criança. Até já!